Neemias capítulo 9, diz assim a palavra: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e os tirastes de Ur, dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigarzeus. E cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés teu servo lhe mandaste. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede, e lhe disseste que entrassem para possuírem a terra que, com mão levantada, lhe juraste dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná,
e a água lhe deste na sua sede. Desse modo o sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartistes em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra de Hesbom, e a terra de Og, rei de Barsã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais, que nelas entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra, abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a tua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas, olivais, árvores frutíferas em abundância. Eles comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Mas ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei, mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste. E segundo o que, meus irmãos? A tua grande misericórdia lhe deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que o oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus. E segundo que, igreja, a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz, não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos, e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvido, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande o que, igreja? Misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és o Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós, perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade,
dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Nós estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e os escrevemos e selaram-na os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Amado Deus e amado Pai, nos guie, ó Deus, através da Tua palavra, que nos mostra um momento histórico, mas que nos mostra um momento também contemporâneo, nessa dura cerviz, dessa rebeldia constante, ó Deus, do coração humano, mas que mostra também esta graça maravilhosa, e este amor misericordioso que o Senhor tem para com o seu povo. Que isto fique claro nesta palavra, Pai, ao coração dos Teus filhos e filhas, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, é muito triste quando nós assistimos a história de alguém que conquistou fama, sucesso, que desfrutou de um tempo maravilhoso em sua vida, mas que às vezes por uma falta de prudência e de sabedoria perde tudo. Quem já ouviu histórias assim? Essas histórias estão em todos os lugares e às vezes até mesmo perto de nós. Pessoas que tinham tudo para dar certo, deram errado. Pessoas que tinham tudo para serem felizes, foram infelizes por suas próprias escolhas, por suas próprias ações. Um desses casos, que eu pesquisei, foi de um cantor chamado Marvin Gaye. Os mais antigos aqui vão se lembrar desse cantor. Os mais novos não. Mas os mais antigos, tem alguém que está falando assim, irmã Júcia está falando, eu não, mas irmã Júcia também se lembra assim. Irmão Eliseu também é do tempo do Marvin Gaye, que nos anos 70, 80, fez muito sucesso no mundo musical, mas por seu envolvimento com drogas, por uma vida desregrada, vamos assim dizer, acabou indo à falência e terminou os seus dias indo morar com os seus pais, voltando a morar com os seus pais, e uma tragédia aconteceu onde o próprio pai matou o seu próprio filho. Então, foi uma tragédia, algo que poderia ser diferente se ele tivesse tido sabedoria para guiar a sua vida. Ao lermos a história de Israel, e especialmente no Antigo Testamento, nós temos essa nítida impressão de que estamos lendo a história de alguém que fracassou, de alguém que faliu, de alguém que jogou fora as boas oportunidades que teve para caminhar com sucesso e com alegria. É ou não é, meus irmãos? Quem é que lê o Antigo Testamento e fala assim, que povinho, que gente, que povo de dura cerviz, Ao lermos essa história, nós temos essa sensação. Israel é o retrato, vamos assim dizer, de filhos perdulários, de filhos irresponsáveis, que destroem uma herança preciosa que recebem. Isso acontece na vida, aconteceu na história de Israel. Mas, em contraste com esse feio retrato e horrível retrato do povo de Israel no Antigo Testamento, nós temos um retrato maravilhoso e glorioso do nosso Pai que é Deus. De um filho rebelde, de um filho obstinado a errar e pecar, mas temos um retrato maravilhoso de um Pai bondoso, misericordioso e gracioso, que está sempre estendendo as mãos para o seu filho. Um pai precioso, dono de uma herança que não se esgota. E um pai maravilhoso, cheio de misericórdia, que não tem fim. Esse é um retrato da Bíblia toda. A humanidade pecando, a humanidade virando as costas para Deus, mas de um Deus bom e misericordioso, que se volta para o homem. Amém, meus irmãos? E nós podemos dizer que esse texto retrata o encontro de um filho perdulário e irresponsável, se voltando para o seu pai e buscando perdão. Então, vamos entender que Israel como se fosse um filho,
Neemias, junto com todo aquele povo, Esdras e todos eles, como se fosse um filho voltando para o pai, buscando misericórdia e buscando perdão. E isso pode ser claramente identificado logo no primeiro verso do capítulo 9, quando diz que no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel. E de que maneira que eles fizeram isso, irmãos? O que diz aí no texto? Com jejum, pano de saco, né? E traziam terra sobre si. E esses eram elementos que simbolizavam contrição e arrependimento. Na história antiga, dos povos antigos, quando uma pessoa queria buscar o perdão de outra, ou queria se mostrar arrependida de algo que havia feito, ela se colocava em jejum, ela se colocava com panos de saco, que não necessariamente são os panos de saco que nós temos hoje, mas eram outros, mas panos, mais de menos valor, e se colocavam desta maneira, com terras ou com cinzas sobre si. A verdade é que eles queriam recomeçar um novo tempo com Deus. Aquele povo estava dizendo: Senhor, nós queremos recomeçar um novo tempo com o Senhor. E para isso eles compreenderam que precisavam confessar e se arrepender dos seus pecados. Santo Agostinho, certa vez, escreveu que a confissão de más obras, é o início das boas obras. Se nós queremos começar com Deus, sempre, a primeira coisa que temos que fazer é nos arrepender sempre. É dizer: Senhor, eu pequei, eu falhei. Por isso que toda vez que você entrar por aquelas portas, que as suas primeiras palavras sejam essas: Senhor, me perdoa os meus pecados, me purifica das minhas falhas. E de fato, ninguém pode querer começar uma nova jornada com Deus sem arrependimento. E infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas querendo quebrar esta verdade bíblica, querendo viver uma vida com Deus sem confissão e sem arrependimento daquilo que cometeram e que continuam cometendo. Mesmo estando aqui na igreja, mesmo sendo crente há 10, 20, 30, 40 anos, nós somos pecadores. E precisamos nos arrepender constantemente. E o caminho deste retorno para Deus sempre compreende esse primeiro passo: eu preciso me arrepender. Não somente na igreja, mas no nosso devocional. Toda vez que você for fazer o seu devocional, que nesse devocional, uma parte dele seja para isso: Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Então o caminho de retorno a Deus sempre compreende esse primeiro passo. E o versículo 2 diz aqui: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, se puseram em pé, e diz a Bíblia que eles fizeram o quê, meus irmãos? Explicitamente, o que eles fizeram? Fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Isso não é um ato isolado. A Bíblia toda nos ensina o arrependimento e a confissão dos nossos pecados. Davi também deu esse primeiro passo quando adulterou com Betseba, na sua oração de arrependimento, que é o Salmo 51, ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal, o quê? Perante os teus olhos. Davi se arrepende, ele busca essa reconciliação com o Senhor. Também vemos o perdão, a confissão, o arrependimento na história do filho pródigo, aquele filho perdulário que chegou para o pai e disse: pai, me dá a herança que me cabe. E pegando a herança que lhe cabia, que ainda não era direito naquele tempo, porque o pai estava vivo, ele toma a herança do pai e vai viver uma vida perdulária, gasta tudo, e lá ele se arrepende, e ele volta de lá com uma decisão: eu vou chegar lá perto do meu pai,
e vou dizer para o meu pai, né? Vou chegar perto do meu pai e vou dizer: pequei contra Deus e o Senhor, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Foi o arrependimento, foi a confissão. E de certa maneira, meus irmãos, todos os dias, os filhos de Deus devem agir assim, porque nós não passamos um dia sem pecar. Não ouvi nenhum amém. Já cometeu o primeiro pecado de hoje, vamos assim dizer. Nós não passamos um dia sem pecar, seja por pensamento, temperamento, atitudes. E por isso, cada vez que nos aproximamos de Deus, devemos fazer como diz aqui o texto: suplicar misericórdia, graça e perdão. E por que nós podemos fazer isso, irmãos? Porque nós conhecemos o caráter de Deus. Às vezes você, para pedir perdão para uma outra pessoa, um outro ser humano, às vezes você pensa 1000 vezes, porque você não sabe como aquela pessoa vai estar naquele dia, né? Nós que somos casados sabemos bem como que é isso, né? Às vezes você tem um assunto para falar com a esposa, ou a esposa tem, e você sabe qual é a melhor hora, a melhor forma, o melhor momento, né? Porque a gente não sabe, às vezes a pessoa pode estar ali num momento que não vai ser bom aquilo. Mas quando a gente se trata de Deus, o caráter de Deus é imutável. A Bíblia nos apresenta Ele como um Deus bom, misericordioso, justo, santo. E nesse texto aqui, capítulo 9 inteiro, há esse contraste na oração que aquele povo fez, mostrando quem Deus era e quem era o povo. E você vai ver muito no texto essa expressão: tu és, tu és, tu és. E vai ver também essa expressão, porém eles, em primeiro lugar, falando dos antepassados, mas depois o autor diz, nós, já trazendo para o presente. Então, nessa longa e linda jornada de confissão e oração coletiva que o povo fez perante o Senhor, nós podemos ver esse contraste aqui no texto. Toda hora, aquele que estava orando dizendo, tu és, tu és. E a primeira expressão começa aqui no verso 6. Quando eles orando disseram, só tu és o que, meus irmãos? Só tu és o que, igreja? Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Então aquele povo estava orando a Deus e reconhecendo que Deus era o Deus criador de todas as coisas. Devemos lembrar, meus irmãos, que segundo o texto, aquele povo, como a própria oração nos relembra, eles estavam vivendo um tempo de liberdade ou um tempo de escravidão? De liberdade ou escravidão? De escravidão ainda, né? Porque eles eram um povo ainda dominado pelo Império Persa. Estavam vivendo ainda debaixo da cultura persa, o domínio persa, né? Então eles viviam debaixo da dominação persa, ou seja, a cultura, a religião dos dominadores poderia exercer ainda uma influência sobre aquele povo. E eles precisavam se lembrar do Deus verdadeiro. Porque, segundo estudiosos, a religião que dominava naquela época no Império Persa era o zoroastrismo, que era a religião oficial do Império Persa. E essa religião ensinava que havia um Deus, um Deus chamado Ahura Mazda, que criou o mundo bom, mas que havia uma divindade do mal, que perverteu a criação e tornou-a decaída. No zoroastrismo havia também a crença em outros deuses menores. Então era uma religião politeísta, embora tivesse um Deus que eles consideravam maior, mas havia culto a outros deuses. Então nessa oração aqui, quando eles falam, só tu és o Senhor, só tu és o Deus que criaste, diz aqui o verso 6, o céu e a terra, de certa maneira eles estavam
combatendo ou confrontando a crença dominante naquela época, né? A crença que dominava aquela região. Mas esta declaração do texto mostrava isso, que o povo entendia que só há um Deus. Então nós também precisamos reconhecer que só há um Deus, não há outro Deus além do nosso Deus. Amém, igreja? Mas além disso, esse Deus não é um Deus que, é o Criador, um Deus abstrato, um Deus distante. A oração lembra de Deus como um Deus presente na história. E aí na oração eles começam a lembrar dos feitos de Deus, o Deus que está presente na história. E eles começaram a lembrar de fatos, né? E diz aqui que escolheu, verso 7, Tu és o Senhor, o Deus que fizeste o quê, meus irmãos? Que elegeste Abraão, os tiraste de Ur dos caldeus, e os puseste por nome Abraão. Então no texto eles lembram de diversos feitos do Senhor, que você pode depois conferir aí no texto. Eles lembram que Deus na história escolheu Abraão, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus guiou o povo na peregrinação no deserto, que Deus deu no deserto pão e água para aquele povo, que Deus fez com que a roupa daquele povo não se gastasse. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes a gente compra uma camisa e em menos de um ano ela já está desbotando. Mas Deus fez com que a roupa do povo no deserto não se gastasse, o pé não se inchasse. Então na oração que o povo está se lembrando e atribuindo a Deus, está dizendo, Deus é o Deus criador, mas é um Deus também que está presente na nossa história. E eu pergunto aos irmãos, será que você pode lembrar dos feitos de Deus na sua vida? Quem pode se lembrar dos feitos de Deus na sua vida? Quantos milagres, quantas maravilhas Ele já realizou na tua vida? Então, nas suas orações você pode dizer, Tu és o Deus Criador. Mas você pode dizer também, Tu és o Deus que me livrou das trevas. Tu és o Deus que fez um milagre na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida do meu marido. Foi Tu que me respondeu aquela oração que eu lhe fiz. Então é um Deus também, não é um Deus abstrato, Criador, lá longe. Não, Ele é um Deus que está presente na nossa história. Ele está presente na tua história, meu irmão? Então na oração eles se lembram disso, de um Deus Criador, de um Deus que estava presente na história. Mas certamente, de todos os atributos de Deus, que é destacado aqui na oração que eles fazem nesse texto, o que mais se destaca nesses atributos de Deus são dois. O tempo todo eles estão dizendo, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus misericordioso. E repete isso diversas vezes. E por que eles disseram isso? Será que foi apenas por uma forma de retórica, meus irmãos? Não, certamente que não. É porque eles associaram a bondade e a misericórdia de Deus às situações reais que eles enfrentavam. Irmão, se não fosse pela misericórdia de Deus, Israel não existia mais. Se não fosse pelas misericórdias de Deus, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Se não fosse pela bondade e misericórdia de Deus, não haveria igreja. É porque Deus é bom e misericordioso, que Deus continua guardando e sustentando o seu povo. Lá no passado, eles viram a bondade e a misericórdia de Deus, primeiro, pelo fato de não serem abandonados. Isso se repete no texto diversas vezes. No verso 17, vamos ver o que diz aqui. Eles recusaram a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Eles endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente em misericórdia, tardio em irar-te, grande em bondade. O que Deus não fez, meus irmãos? Tu não os
desamparaste. Mas isso não é a única citação. No verso 19, na oração, eles voltam a dizer isso. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. E no verso 31, mais uma vez, eles lembram que Deus não o abandonou, mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles. Deus tinha todo o direito de acabar com aquele povo, mas pela grande misericórdia, Deus não acabou com eles, e nem os desamparaste. Por quê? Porque eles mereciam não serem desamparados? Qual é a razão por que eles não foram desamparados? A razão estava no povo, irmãos? A razão estava onde? Em Deus. Porque tu és Deus clemente e misericordioso. Eu creio que também nós podemos dizer isso nesta manhã. Podemos dizer: Senhor, obrigado por tua misericórdia. Você pode dizer isso para Deus nesta manhã? Senhor, obrigado por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por não nos abandonar nos nossos desertos. Obrigado, Senhor, por não nos abandonar quando o nosso coração se torna duro para contigo. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Era isso que eles estavam fazendo, agradecendo a Deus, porque as misericórdias de Deus se manifestavam em todo o tempo. Eles também viram a misericórdia e a bondade de Deus, irmãos, nos livramentos que eles provaram. Verso 28 diz aqui: porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos para que os dominasse sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, o que diz o texto, meus irmãos? Os livraste. Mas só diz isso? Os livraste? O que o texto diz? Os livraste muitas vezes. Então esse Deus bom e misericordioso não abandonava e livrou aquele povo muitas vezes. Esse era o retrato de Deus. Deus Criador, um Deus presente na história, um Deus bom e misericordioso, que não nos abandona nos nossos desertos, um Deus que está sempre presente. Esse é o retrato de Deus. Mas qual era o retrato do povo? O retrato do povo começa aqui no verso 16. Em todo o texto está, mas o retrato do povo está, a partir do verso 16 diz: porém eles, os nossos pais, se houveram de que maneira, meus irmãos? Soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvido aos seus mandamentos. E esse é o contraste que a Bíblia toda, não somente o texto de Neemias 9, mas a Bíblia toda nos faz esse contraste, irmãos. De um lado nós temos um Deus bom, misericordioso, que nos livra, que está conosco o tempo todo. De um outro lado nós temos o povo, a igreja, que falha, nós que pecamos, que erramos. Voltando à história de pessoas perdulárias, quantos casos você já viu de pais, muito bons, pais bons, que tiveram filhos que foram terríveis e trouxeram muita tristeza e dor para o pai? Quem conhece histórias assim? Você conhece lá pais que são maravilhosos, mas filhos que, de certa maneira, não eram dignos daqueles pais. Quem já viu histórias assim na vida real? Nós podemos dizer que a história de Israel é essa. Israel não merecia Deus. Nós não merecíamos Deus. Nós não merecíamos. E o texto todo vai dizer que eles cometeram 3 pecados graves: arrogância, teimosia e não quiseram ouvir o Senhor. Então, em todo o texto, você vai ver essa característica no povo: teimosia, arrogância e não quiseram ouvir o Senhor. O texto lembra da arrogância em fazerem, irmãos, vamos lá lembrar, você que conhece a Bíblia. Deus está lá falando com Moisés, lá no monte, lá no alto. A glória de Deus está ali se revelando.
E Deus daqui a pouco fala para Moisés: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. E Moisés fala: mas Senhor, não é possível que isso tenha acontecido. Desce, Moisés, o negócio é grave. E quando chega lá, está lá Arão, um bezerro de ouro. O texto lembra isso, que Deus foi misericordioso, irmãos, mesmo nessa hora. Mesmo nessa hora que o povo foi arrogante, rebelde, criando, vamos assim dizer, nas barbas de Deus, um bezerro para afrontar o Senhor. Deus poderia exterminar aquele povo. E o texto nos lembra que a misericórdia de Deus se revelou mais uma vez. Eles foram escravizados e levados cativos por outros povos. E a razão disso não é porque foi que Deus queria que isso acontecesse. O texto também lembra, em muitos momentos, que Deus mandou profetas, dizendo: deixem essa idolatria, voltem-se para Deus. Mas o que eles fizeram com os profetas, irmãos? Não ouviram, mataram. A consequência foi que eles foram levados para serem dominados por outros povos. E quando nós lemos essas histórias, irmãos, eu pelo menos já senti isso muitas vezes e já pedi perdão para Deus. Acredito que você também já possa ter sentido isso. E se não pediu perdão, peça perdão para Deus, né? Quem já leu o Velho Testamento e já não pensou assim: ah, se eu fosse Deus? Quem já teve esse sentimento? Ah, se eu fosse Deus, eu não aturava isso, não. Bezerro de ouro? Ah, não aturava isso. Irmãos, para se ter uma ideia, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e tomou a cidade, o templo de Jerusalém, que era para ser um templo dedicado a um único Deus, aquele templo estava tomado de estátuas a ídolos, que estavam dentro do templo que foi construído para a glória de Deus. Aquele povo não se tornou rebelde pouco, não. Aquele povo foi muito rebelde. E o texto diz isso, né? E muitas vezes nós temos esse sentimento: ah, se eu fosse Deus. E ainda bem que não somos Deus. Ainda bem que Deus é Deus e nós somos nós, né? Porque a gente não seria tão misericordioso como Deus é misericordioso. Nós não seríamos tão bons como Deus é bom. Mas é interessante, irmãos, que antes do verso 32, aqueles confessores, né, que estavam fazendo a oração, eles estavam falando na terceira pessoa, sempre a terceira pessoa. Porém eles, nossos antepassados, fizeram isso, né? Então a oração está lembrando do pecado dos seus antepassados. Porém, a partir do verso 32, muda aqui a pessoa na oração. E eles começam a dizer: agora, pois, ó Deus nosso, Deus grande e poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, aos nossos pais e a todo o povo desde os dias dos reis da Assíria até os dias de hoje. Eles entenderam que para recomeçar, de nada adiantaria ficar olhando para os erros do antepassados. Eles precisavam se incluir também. Eles precisavam reconhecer que também eles haviam cometido pecados. Neemias e o povo entenderam que só Deus poderia mudar aquela realidade, né, na qual eles chegaram nela. Chegaram naquela realidade pelos antepassados, mas chegaram naquela realidade pelos pecados que haviam cometido, né? E a história nos mostra que Deus atendeu a oração daquele povo. E mais uma vez, Deus agiu com aquele povo de que maneira, meus irmãos? Segundo o seu caráter. Deus agiu segundo aquele povo merecia? Sim ou não, meus irmãos? Não. Graças a Deus. Você pode dizer isso? Graças a Deus. Da mesma forma, Deus não age conosco
segundo nós merecemos. Graças a Deus. Deus age conosco segundo o seu caráter que não muda. O Deus bom, misericordioso. Então essa história do texto bíblico, ainda que tenha acontecido há 2.500 anos atrás, eu digo que essa história ainda é vivida em nossos dias hoje. Porque o povo de Deus, que é a igreja, a igreja que se constitui de homens e mulheres falhos, de homens e mulheres que pecam, de homens e mulheres que tropeçam muitas vezes, de homens e mulheres que mereciam o quê, meus irmãos? Serem destruídos e serem abandonados. O Israel do texto bíblico merecia ser destruído e abandonado. E a realidade é que nós também, pecadores, falhos, merecíamos ser destruídos e abandonados. Mas também, pelo lado divino, essa história ainda é uma história corrente e contemporânea nos nossos dias. Por quê, meus irmãos? Deus não mudou o seu caráter. Ele continua sendo um Deus bom e misericordioso. Apesar de todas as nossas falhas, Deus continua amando o seu povo. No entanto, irmãos, a grande diferença da história do texto para os nossos dias é que, lá no texto, voltando ao texto, finalzinho do texto, eles pediram perdão, confessaram os seus pecados, e eles decidiram fazer um contrato com Deus. Não é isso que diz o texto? Verso 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos o que, meus irmãos? Eles até adjetivaram essa aliança. Qual foi o adjetivo que eles deram a essa aliança? Uma aliança fiel. Mas eu pergunto, foi fiel? Foi perfeita? Foi uma aliança irrevogável? Não. Então eles fizeram. Então aqui está a grande diferença. É que no seu anseio de quererem servir a Deus, de obedecer a Deus, eles fizeram uma aliança na esperança de que não iriam falhar como seus antepassados. Mas a história nos mostra que essa aliança que eles fizeram não foi suficiente. Eles voltaram a falhar. Hoje também nós falhamos, irmãos. Mas a diferença é que nós não firmamos nossas esperanças numa aliança que nós possamos fazer aqui entre nós. Eu, como pastor, junto com os irmãos, dizendo, vamos fazer uma aliança de não pecar contra Deus. Essa aliança não vai ter efeito nenhum, porque nós vamos pecar, nós vamos falhar. Então a diferença entre nós e o povo do texto é que a nossa esperança não está numa aliança firmada por nós, mas está numa aliança firmada pelo próprio Deus, que o próprio Deus fez e cumpriu na pessoa do seu Filho, que é Cristo Jesus. E o Evangelho nos mostra essa verdade de uma forma claríssima. Somos salvos, firmados na aliança que Cristo firmou com o Pai, para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não é numa aliança nossa, mas numa aliança perfeita. Não é numa aliança feita por sangue de bodes e touros, mas uma aliança feita no sangue do próprio Cristo Jesus. E esta aliança em Cristo Jesus, ela é suficiente. Ela obteve para nós uma eterna redenção. E quem foi chamado para viver nesta aliança tem uma herança garantida nos céus. Por mais que sejamos filhos perdulários e falhos, a herança é muito maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça é maior. Então, meus irmãos, ninguém merecia esta salvação, pois perante Deus, todos nós somos, esse é o nosso retrato. Perante Deus, todos nós somos filhos perdulários, pecadores, ingratos e falhos.
Não importa qual época da história a gente possa olhar, a gente está olhando aqui 2.500 anos atrás. Esse era o retrato. Um povo que não merecia a salvação, um povo que merecia a condenação, mas um Deus misericordioso e bom se voltou para aquele povo. Nós podemos olhar para a história, século XVI, um povo que estava vivendo em pecado, um povo que estava frio, um povo que estava rebelde, mas Deus se voltou com graça e misericórdia. Nós podemos olhar para nosso momento agora, ainda assim o retrato é o mesmo, um povo rebelde, um povo pecador, mas um Deus que continua sendo gracioso e misericordioso. Então o quadro sempre mostrará esse contraste. De um lado, homens pecadores e rebeldes, que não conseguem obedecer a Deus plenamente. Mas de um outro lado, um Deus misericordioso e bom, que mesmo tendo o direito de abandonar, condenar, decidiu salvar, que decidiu salvar pecadores como nós, pela oferta graciosa do sacrifício de Cristo Jesus. Voltando à história lá inicial do cantor Marvin Gaye, ele voltou para a casa do pai e foi morto pelo próprio pai. No reino de Deus é diferente. O homem se volta para o pai e recebe vida e vida em abundância. Amém, igreja? Quanto mais você se volta para Deus, mais vida e vida em abundância você vai receber. Eu costumo dizer, irmãos, que a Bíblia, ela é uma carta de amor. Uma grande carta de amor que Deus escreveu para o homem. Quem já recebeu cartas de amor aí? Eu já recebi muitas. Tem lá uma caixa cheia de cartas de amor. Como diz o Bispo Jorge, né? Ele fala da irmã Dulce e eu falo da irmã Denise, né? Elas são apaixonadas por nós. Nossas esposas eram e são apaixonadas por nós. Posso dizer também da irmã Lourdes, né? Com o Bispo Velho, são apaixonados, né? Mas Lourdes tem cara de que já escreveu muitas cartas de amor para o Bispo Velho. Recebeu muito. Oh, poema. Então a Bíblia é uma grande carta de amor. É Deus externando o seu amor por nós. É Deus dizendo, né, lá em Hebreus, né? Filho meu, eu nunca te abandonarei. Jamais eu te deixarei. É Deus fazendo essa declaração. É Deus mostrando que poderia condenar e destruir o homem, mas Deus decide salvar e restaurar aqueles que se voltam para Ele. E essa palavra, ela se aplica a nós nesta manhã e sempre. Se temos feito ou caído em pecados e falhas que nos fazem pensar que essa verdade não se aplica a nós. Ah, não, Deus não me ama. Será que Deus realmente é bom para comigo? Eu digo aos irmãos, creia de todo o coração, meu irmão. Mesmo você não merecendo, mesmo eu não merecendo, devemos crer de todo o coração que Deus, em Cristo Jesus, te ama e quer te sustentar todos os dias da tua vida aqui na terra. Nunca tenha dúvida disso. Deus te ama, meu irmão, e vai te sustentar todos os dias da tua vida aqui na terra. O que nós temos que fazer, pastor? É sempre confiar nesse caráter de Deus, nesse retrato de Deus, um Deus bom e misericordioso. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor, orar ao Senhor, bendizer o Senhor. E você vai agradecer a Deus, mesmo dizendo nesta manhã, Senhor, mesmo não merecendo, obrigado por me salvar. Obrigado por me fazer teu filho. Obrigado por me